Dando continuidade na leitura do tópico kefir de água no livro Arte da Fermentação, é muito simples fazer a fermentação com kefir de água. Normalmente eu misturo água com açúcar a gosto em um frasco de vidro de boca larga. Experimente fazer com 2 xícaras de açúcar por 4 litros de água como ponto de partida. Muitas pessoas preferem fermentar uma solução mais doce. Essa mistura eu adiciono os grãos de kefir de água, cerca de 1 colher de sopa barra 15 ml por litro. Uma pequena quantidade de frutas frescas ou secas, normalmente deixe fermentando entre 2 ou 3 dias. O recipiente pode ser fechado hermeticamente ou apenas coberto, para permitir a circulação de ar. O kefir de água não precisa de oxigênio, mas não é inibido por ele. Depois de mais ou menos 2 dias, eu retiro as frutas, que geralmente estão flutuando na superfície, coo a solução com um morim para remover os grãos de kefir de água e transfiro o líquido fermentado para as garrafas, que podem ser hermeticamente fechadas. Mantenho as garrafas em temperatura ambiente por mais ou menos 2 dias, sempre monitorando a pressão, e transfiro para a geladeira para evitar a gaseificação em excesso. Os grãos de kefir que foram separados da bebida voltam para o recipiente com uma nova solução de açúcar para carbonatar. Então, nesse parágrafo, o autor, o Sandor Katz, fala de como ele faz o kefir de água dele. Então, ele dá aqui uma receita de ponto de partida e depois a pessoa vai adaptando. Ele fala que pode ser a gosto. Ele fala da questão do pote. Eu não sei se foi um erro de tradução, mas falei que o pote pode ser fechado hermeticamente ou apenas coberto para permitir a circulação de ar. Quando ele é fechado hermeticamente, não tem a circulação de ar. Então eu acho que aqui ocorreu um erro de tradução. Então o pote não poderia ser fechado hermeticamente ou apenas coberto. E aí ele fala aqui que o kefir de água não precisa de oxigênio, mas não é inibido por ele. Ou seja, as bactérias e leveduras presentes no kefir, elas são aeróbias facultativas. Elas fermentam na ausência de oxigênio, e quando tem oxigênio, as leveduras fazem um processo chamado respiração, normalmente para poder multiplicar. O processo de respiração, as células obtêm mais energia, então isso direciona a multiplicação celular. No caso das bactérias, as leveduras, principalmente no caso das bactérias, principalmente os lactobacilos, eles não precisam de oxigênio, eles não têm um metabolismo de respiração, eles não têm mitocôndria. Então, o oxigênio para eles é indiferente, ter oxigênio no meio ou não. Por isso, a questão de poder fermentar sem precisar entrada de ar. Mas a saída, como a fermentação vai gerar ali o CO2, precisa sair, senão vai criar pressão. Aqui ele fala que ele vai separar os grãos, ele utiliza algumas frutas frescas. O açúcar que ele falou, ele não especificou se é um açúcar demerara, se é um açúcar mascavo. A gente, no Brasil, nós temos acesso ao açúcar mascavo, açúcares mais naturais, com mais nutrientes. Então, não observa-se a necessidade de utilizar essas frutas durante a fermentação. Pode-se utilizar, em alguns casos pode melhorar a aparência da cultura e também trazer um pouco de sabor, mas não há necessidade, já que o açúcar mascavo, ele ainda tem bastante nutrientes da cana. E ele fala aqui que ele transfere para as garrafas para fazer o processo de carbonatação, ou seja, a garrafa está fechada, normalmente utiliza garrafa PET, porque dá para sentir a pressão, e ele fecha ela, deixa bem fechada, fora da geladeira, vai criando gás, a fermentação continua dentro da garrafa, mesmo sem os grãos, a fermentação continua, pois no líquido há micro-organismos vivos ali no líquido, e a fermentação continua fazendo com que a pressão dentro da garrafa aumente, e com o aumento da pressão você tem a dissolução do gás carbônico no líquido, ou seja, a carbonatação do líquido. E aí ele monitora a pressão para não carbonatar, não gaseificar em excesso, e leva para a geladeira. O próximo parágrafo. A cor do kefir de água muda de acordo com os diferentes adoçantes e ingredientes utilizados, bem como as taxas de crescimento e o tamanho dos grãos. Aqui eu acho que, novamente, a gente traz a questão da tradução, então eu acho que diferentes adoçantes seriam diferentes açúcares e ingredientes utilizados,
E isso é verdade. Se utiliza um açúcar mais escuro, a tendência dos grãos é ficar mais escuro. Um açúcar mais amarelado, a tendência é ficar mais amarelado. E um açúcar mais incolor, mais límpido, translúcido, a tendência dos grãos é ficarem mais translúcidos. E isso pode afetar a taxa de crescimento da cultura ou de multiplicação dos grãos, já que alguns meios vão favorecer essa multiplicação, eles vão se adaptar melhor, eles vão gostar mais e vão se multiplicar mais. E também a questão do tamanho dos grãos. Normalmente, fermentação muito intensa, que desprende muito gás, os grãos não ficam tão grandes, pois eles vão soltando gás e vão meio que se fragmentando, mas isso não é regra, pode ocorrer o inverso também, mas tudo isso vai afetar na cor dos grãos, na taxa de crescimento e no tamanho dos grãos. Dando prosseguimento, como qualquer comunidade simbiótica de bactérias e leveduras, o kefir de água requer atenção, alimentação e cuidados periódicos. Normalmente é preciso adicionar mais açúcar a cada 2 dias, ou em ambientes frios a cada 3 dias. Se o starter for deixado muito tempo sem alimento na solução ácida, os micro-organismos que o compõem morrerão e os grãos em si vão se transformar em uma conserva. O kefir de água é mais eficaz se você conseguir entrar em um ritmo regular. Caso vá viajar, deixe os grãos de kefir de água em uma nova solução de água com açúcar na geladeira. Se for se ausentar por mais de 2 semanas, eles podem não sobreviver, então é interessante pedir para alguém alimentá-los periodicamente. Você também pode secar os grãos de kefir de água ao sol ou em um desidratador para armazená-los por mais tempo, ou para ter como reserva. Guarde os grãos secos na geladeira para estender sua sobrevivência. Algumas pessoas também congelam os grãos de kefir de água para armazená-los por vários meses. Para isto, basta enxugar os grãos, dar tapinhas para retirar a água e congelá-lo em um saco lacrado. Então, nesse parágrafo, ele fala da questão das fermentações regulares, de ter que trocar, e do armazenamento aí dos grãos. Ele fala da questão de se deixar muito tempo sem trocar, sem alimentar, os micro-organismos eles vão sofrer aí com essa solução ácida, esse estresse, eles vão morrer, e aquilo ali vai virar uma conserva, porque o meio está ácido e você tem algum material ali no meio, mas viraria uma conserva. Então ele fala da questão de viajar também, que dá para deixar o kefir na geladeira, pois a fermentação diminui, e mais de 2 semanas é interessante, ele sugere aqui, ter alguém para poder cuidar, ou tentar armazenar de outra forma. Ele fala sobre secar os grãos, desidratar, secar os grãos ao sol ou usar um desidratador. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que os micro-organismos vão ter muito estresse. E a questão de congelar também é complicado, porque quando forma o cristal de gelo, acaba danificando a estrutura dos grãos. Então, na hora de reativar, os grãos podem perder ali a sua estrutura e ter alguns problemas na reativação. Mas são formas aqui que o Sandor Katz sugere no livro dele. Eu acho que cabe a cada pessoa testar e encontrar a melhor forma.